que se perde pelo ar, é folha e pó, e que não serve pra usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que você é filha e é guerreira e nasceu pra governar. Deus usa até no cativeiro, este tempo vai passar. Não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. Mas se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrada e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostada, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui e vai mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Muito boa noite na paz do Senhor Jesus. É um prazer, uma alegria chegar até você com o nosso programa Conhecendo o Amor de Deus. A live de todas as segundas-feiras, a partir das 10 horas da noite. E estou aqui para dizer que você é especial. Assim como esse louvor que o Jones cantou, adaptou para o público feminino, porque hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher. E qual é o papel da mulher na sociedade atual? Será que você pode responder? Nada melhor do que uma mulher que conhece a palavra de Deus para trazer algumas respostas e nos ajudar a entender um pouquinho sobre o que a palavra de Deus diz a respeito das mulheres. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, e aproveita para curtir, para compartilhar, para marcar os seus amigos, para recomendar a nossa live. Eu tenho certeza que o Senhor falará com muitas pessoas através desse tema que é tão atual. Eu quero também transmitir o abraço a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo através da rádio 107,5 FM, simplesmente diferente, aqui em Joinville, também através do site, do aplicativo e na região do norte do estado de Santa Catarina. É um prazer estar com vocês nessa live do Discipulado para o Brasil, que é coordenado por mim, pastor Juari Josué Carlesso, como coordenador do discipulado na IEAD, mas é presidido pelo nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, o qual desde já nós queremos transmitir um grande abraço e louvamos a Deus pela sua vida e pela sua liderança. E vamos aproveitar esse momento, esse clima tão propício, para orarmos ao Senhor. Quem sabe você que está assistindo precisa de uma oração, precisa de uma intervenção divina. Talvez você precise de um milagre. Creia que o Senhor Jesus está aqui conosco, mas também está aí do seu lado. Receba
a oração da fé e o Espírito Santo vai agir na tua vida, na tua casa e em tudo que você colocar nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos agora, se você puder. Amado Deus e bendito Pai Celestial, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e abençoamos no teu nome milhares e milhares de vidas que estão nos acompanhando através dos meios de comunicação da IEAD, através do canal do IEAD no YouTube, também no Facebook, através, meu Deus, da Rádio 107,5 FM e aqueles que assistirão depois no nosso canal do Discipulado para o Brasil. Que a tua bênção, que a tua graça, que a ação do Espírito Santo alcance essa vida, alcance esse lar, alcance essa família, Pai, que precisa de um milagre urgente. Milagre na área da saúde, Senhor. Venha curar aqueles que estão enfermos, em especial as enfermidades do corpo físico, o coronavírus que está se alastrando em muitas pessoas, Pai, que venham ser curados pelo teu toque. Mas também, Pai querido, nós pedimos a tua bênção sobre a alma, sobre o espírito, sobre o homem interior, que muitas vezes se abala com as más notícias, Pai. Visita essa pessoa e fortalece a sua fé pelo poder da tua palavra, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então que a tua palavra venha ecoar através da ação do teu Espírito Santo no coração e na mente de cada um dos nossos ouvintes e espectadores. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando as dificuldades da vida nos fazem desistir, quando somos frustrados por quem está ao nosso lado, a angústia toma conta e a única coisa que consola é a lágrima na madrugada. É a lágrima na madrugada. É a lágrima na madrugada. Pode o mundo ficar contra mim, mas não posso ficar sem ti, Jesus. Jesus. Pode o mundo ficar contra mim, mas não posso ficar sem ti, Jesus. Jesus. Louvor bonito, hein, Jones? Esse é novo? É lançamento? Esse é novo, é novo. Olha que coisa linda. Deus abençoe. Jones é o nosso âncora aqui do louvor, né, sempre no programa Conhecendo o Amor de Deus, e é uma alegria. Muito bom também a sua entrevista, né? Que é uma das primeiras entrevistas lá do programa. Agora me fugiu o nome do programa? Adoradores. Fica a recomendação para os irmãos que estão nos assistindo, assistir aí o programa Adoradores também, aqui da IEAD. Mas eu estou aqui com um casal muito especial, amigos de longa data, né, muitos anos que nós os conhecemos. Pastor Edson Ribeiro e irmã Franciele Lagos.
esse casal querido, que nós somos amigos de infância, né? Pastor Edson, eu conheci, acho que eu devia ter uns 8, nós devíamos ter uma faixa de uns 8 anos, mais ou menos. A Fran eu conheço desde que me conheço por gente, né? Nós morávamos nós três na cidade de Videira, né? Creio que deve ter algum videirense aí nos assistindo. Se tiver algum videirense aí, manda mensagem lá no YouTube, no Facebook. E eu sempre achei que os videirenses iam dominar o mundo, né? Mas agora pelo menos a live dominaram, né? Faltou o pastor Cássio aqui hoje no estúdio, ele não pôde estar aqui, mas o Cássio também é tecnicamente videirense, porque ele nasceu lá, embora viveu sempre em Fraiburgo, mas foi no hospital, nasceu em Videira. Veja como é importante a nossa cidade, né? E é uma alegria, né? Uma alegria estar com vocês aqui. Pastor Edson e irmã Fran coordenam o departamento de cursos para a família da IEAD e também pastorei o setor Bet Shalom, número 79, pastor. 79, Bet Shalom. E para nós é uma alegria, né, ter a presença de vocês. E eu já queria falar com o pastor Edson aqui, fala um pouquinho do trabalho dos cursos para a família, como é que funciona? Então, primeiramente, quero dizer boa noite e agradecer, pastor Juari, pelo convite, a equipe do TI, a equipe do discipulado também, ao nosso pastor presidente. Eu quero agradecer por esse convite especial. A gente que fica honrado, né? Fica agradecido e a gente se sente muito honrado por estar aqui falando com esse público tão vasto da IAD aí. Nós trabalhamos com o departamento de curso para a família, que agora, devido a essa pandemia, acabou tendo que, como outras instituições de ensino e cursos pararam, né? Também foi paralisado por um período. Mas a gente trabalha, e é um assunto assim muito interessante que eu sou apaixonado e amo muito. O departamento de curso para a família foi, de certa forma, um divisor de águas na minha vida, porque eu tive o contato com o primeiro curso, que é o carro-chefe dos cursos para homem, que é o Homem ao Máximo, e realmente foi impactante, foi muito importante na minha vida. Dentre os cursos que tem, nós temos também o curso Homem ao Máximo, Mulher Única, Educando Filhos à Maneira de Deus, Casados para Sempre. Me ajude aí, Fran, que é uma gama muito grande de cursos, pastor. São 11 cursos, só da grade da hombridade. Então, são muitos cursos, mas a maioria deles, nem todos, mas a maioria deles, o departamento trabalha, né? Finanças, também é um curso muito importante, e Casados para Sempre, que eu acredito que a maioria das pessoas já, pelo menos crentes, já tiveram algum contato com esse curso. Já ouviram falar. São cursos maravilhosos, né? E são cursos também confrontadores que ajudam bem confrontadores. Cada pessoa, cada casal, família, né? Enfim, educando filhos, a melhorar. E isso é muito interessante. Depois, quem sabe, nos comentários aí, ou na descrição, nós vamos estar colocando os contatos para os irmãos que quiserem fazer esses cursos, né? Especialmente quem mora aqui em Joinville e região. Muito bem, então, Fran, né, vamos começar contigo. Hoje você está aqui abrilhantando, né, o nosso programa, e é um prazer, uma honra receber a serva de Deus aqui para falar sobre esse tema importantíssimo, que é o papel da mulher. Qual é o papel da mulher na sociedade atual? Primeiramente, pastor Juari, eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo com uma boa noite na paz do Senhor. Também os que estão nos ouvindo, né, pelas ondas sonoras da Rádio 107. E também mandar um abraço para o pessoal lá de Videira. E como o pastor Juari falou, pelo menos na live hoje do discipulado, os videirenses estão dominando, né? Então, e eu creio que o pessoal do Oeste também, porque o Jones eu acho que é lá de Piratuba, né? Então, nós lá de perto. O Jones é na divisa, ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele veio cair para cá do outro lado do Rio Uruguai, acho que caiu lá por Piratuba, não sei. Mas ele é de Frederico Westphalen, mas é considerado catarinense região também. Ali, né? Região. Então, nós estamos aí dominando, né? Mas referente a essa pergunta que o senhor fez, qual é o papel da mulher na sociedade atual? Então é uma pergunta muito importante que se nós tivesse aí 50 mulheres, talvez cada uma teria a sua opinião, porque é uma pergunta com respostas muito divergentes entre si, né?
E essas respostas é devido ao cenário que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, o contexto aonde nós estamos inseridos. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, a resposta é a mesma. O papel da mulher, tanto na sociedade atual, como na sociedade passada, como na sociedade que ainda virá, pela Bíblia a resposta vai ser a mesma. E nós aprendemos então que no Antigo Testamento vem ensinando qual é esse papel. E então o Novo Testamento confirma esse papel. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos entender que quando Deus criou o homem e criou a mulher, perante Deus, os dois são iguais, mas porém eles desempenham o papel diferentes. Então, no último programa do Conhecendo o Amor de Deus, a gente pôde estar assistindo a respeito do papel do homem, que é como sacerdote, como provedor do lar, como o cabeça da casa, né? E a mulher, agora de contrapartida, hoje nós vamos aprender aí algumas características que ela deve ter como auxiliadora e algumas outras que, para não assustar já assim, vamos dizer, no comecinho, nós vamos deixar mais para o final, para ir pegando devagarinho, né, pastor? Verdade. É muito interessante, Manfra, que a sociedade muda, a cultura muda, né? A mídia ela traz muitas diferenças de gerações e nós vemos isso no dia a dia. Mas a palavra de Deus é imutável. E nós observamos aqui que Deus criou homem e mulher diferentes, porém iguais no sentido de filiação, de criação diante do Senhor. Tem o mesmo valor, Direitos, né? Questão mesmos de direitos, mas as funções são diferentes. E uma coisa que nós falamos na lição passada é que quando a gente sai da função para a qual Deus nos colocou, a família se torna disfuncional ou a nossa vida se torna disfuncional. Não funciona da forma correta. Eu queria que o pastor Edson comentasse um pouquinho sobre isso, né? A importância dos papéis, de entender os papéis, o homem e a mulher. Bom, uma questão importante, pastor Jorge, que a gente está falando aqui, é porque qual é o nosso embasamento? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós nos baseamos na palavra. Então, isso confronta muitas pessoas hoje. Confronta a nossa cultura. É uma palavra de confronto, porque hoje tudo é relativo. Então, nós até conhecemos algumas ideias, por exemplo, de um famoso sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele escreveu Sociedade Líquida, Amor Líquido. Então, são vários títulos. Líquido quer dizer que não é sólido. É líquido, não é sólido. Então, são valores que estão se desmanchando, valores que estão se diluindo. Então, isso está acontecendo com a família. Então, quando hoje, na cultura que a gente vive, eu lembro de uma postagem que eu fiz há algum tempo na internet, que eu fui criticado. Olha, está soando muito machista, está estranho essa postagem sua. Porque eu coloquei o homem como o protetor. O homem que foi feito com ombros mais largos e com uma força física maior para proteger a mulher. Então, essa é a função do homem, é o papel do homem, proteger, e a mulher auxiliar. Então, dentro de casa. Só que muita gente acaba vendo isso como uma ideia machista, né, confrontante. Né? Então, isso é algo que a gente está vivendo hoje bastante complicado. Só que a Bíblia é muito clara. A palavra de Deus ela sempre é confrontadora. Então, quando nós olhamos para a palavra, em qualquer época que ela foi escrita e dirigida pelos profetas ao povo, sempre foi de confronto. E uma pessoa que ela rejeita uma ideia bíblica, por exemplo, ela está sendo confrontada, mas está indiretamente, mesmo sem saber, vivendo valores, né, de relativismo, né, que é justamente essa sociedade líquida, o individualismo, né, e o hedonismo, principalmente, onde eu só busco prazer, principalmente o hedonismo, né? E não, né, o serviço, mas sim só apenas o prazer. E agora falando em serviço, né, a mulher como companheira e como auxiliadora. São dois papéis bíblicos que a palavra de Deus coloca como base para a mulher no contexto
né, que nós vivemos como servo de Deus, companheira e auxiliadora. O que você tem a dizer sobre isso, irmã Fran? E como você vê essa questão de a mulher auxiliar e ao mesmo tempo ser companheira do homem? Pastor Juari, quando nós olhamos lá para o início de tudo, né, no livro de Gênesis, nós observamos que a mulher, ela foi criada com esse objetivo de auxiliar, de ser companheira do seu esposo, né? Deus disse, far-lhe-ei ao homem uma adjuntora, uma auxiliadora. Então, essa auxiliadora, esse companheirismo é em tudo, é em todas as situações da vida. Aí nós observamos que como auxiliadora, ela pode sim e deve ser uma boa conselheira, né? Porque aí existem muitos homens que, em vez de assumir o papel deles como sacerdote, assumem esse papel machista, de dizer assim, não, então aqui em casa quem manda sou eu, então a minha mulher não pode falar nada e ela não pode, né, dar uma opinião. Não, ela como auxiliadora, ela foi colocada por Deus como conselheira dentro do lar. Só que aí existe uma brecha que se abre muito grande, porque é a forma que a mulher vai dar esse conselho. Porque muitas mulheres, talvez a maioria, né, tem esse temperamento mais sanguíneo, esse temperamento mais forte. De se impor, né? De se impor. Não tem a sabedoria. Não tem a sabedoria, não usa a sabedoria. Aí o que vai acontecer? Quando ela vai dar um conselho para o homem, em vez do homem ver uma mulher dando um conselho, vê mais uma mãe criticando, ensinando, mandando. Então, quando nós olhamos para o livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz que quando alguém for pego em algum pecado, em algum erro, se a pessoa estiver espiritualmente bem com Deus, ela pode aconselhar, mas ela tem que ter o cuidado para aconselhar com brandura, com docilidade, com amor, porque senão ela vai cair no mesmo pecado. É o que a palavra de Deus diz, né? Em outra versão, encaminhai o tal com mansidão, né? É saber colocar. É como Abigail, né, aconselhando o Nabal. O Nabal. Né? Nabal, tolo. Mas ele tinha uma mulher muito sábia do seu lado e que conseguiu auxiliar e evitar um desastre terrível em toda a família. Pastor então Joari, isso é muito bom. Só um breve comentário acerca disso que a gente está falando, é porque uma das coisas que tem também contribuído para a alteração do papel bíblico da mulher é o comportamento dos homens de hoje. Porque eu me sinto muito tranquilo de falar sobre isso, porque eu não sou nem um pouquinho machista, e acho que pior do que o feminismo é o machismo. Então está aqui a minha esposa, que é incentivada, cuidada, eu acredito que tenho feito um bom papel como marido, dentro do possível, né? Tenho me esforçado. Ela está concordando. Mas pior, sabe? O pior de tudo isso é ver homens omissos. É ver homens que não se colocam no seu papel do homem protetor, do provedor, do sacerdote. Então isso tem forçado as mulheres, muitas vezes, a sair do seu lugar. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente é taxado como machista. Mas deixa eu só concluir esse pensamento com o seguinte plano de fundo. Qual que é o padrão bíblico para a família? O padrão bíblico da família é o homem trabalhar, trazer o sustento, ser o sacerdote, e a mulher administrar o lar, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, de forma que ele possa vencer lá fora. Então, hoje a gente vive uma sociedade capitalista, né? Uma sociedade que vive do hedonismo. Então, as mulheres acabam tendo que sair trabalhar fora. A maioria dos casais não tem condição da mulher ficar em casa. Ela precisa sair para poder dar conta do recado das finanças, das contas, né? Então, tudo isso tem contribuído para que a família seja forçada, muitas vezes, a alterar a sua formatação. Não sei se estou sendo claro aqui na minha colocação. Sim. Então, isso também tem contribuído para a alteração do papel da mulher no lar. Né? Então, mas é uma questão delicada também. É uma questão delicada, né? Porque quando a mulher ela tem que sair, né, de uma forma quase que tempo integral de casa, e o marido também, fragiliza a família, a educação dos filhos, né, o desenvolvimento da família, a amizade do casal, o companheirismo.
Então tudo isso fica fragilizado. Então nós temos que entender os papéis bíblicos. E muitas vezes temos que abrir mão de certos luxos, de certos confortos, né? A posição de status que o pastor Marco Aurélio, o nosso terceiro coordenador, ele costuma dizer que status é você comprar o que você não pode com o dinheiro que você não tem para impressionar quem você não conhece. Então nós temos que fugir dessa ideia para uma ideia de simplicidade, para que possamos, né, desfrutar esse tempo de família. Talvez, né, em casos aí necessários, a mulher trabalhar de meio período, né, mas que seja algo que a família consiga ter uma certa estrutura. E a palavra de Deus, então, mostra a mulher como companheira do homem, como auxiliadora, e isso não lhe diminui, o seu valor como pessoa, nem a sua responsabilidade, não diminui nada. Na verdade, são funções diferentes para uma estabilidade. Agora, uma pergunta para a irmã Franciele. Vamos pensar o seguinte, né? O pastor Écio colocou uma questão sobre o feminismo e o machismo. Então, vou perguntar para você. A mulher deve ser feminista ou deve ser feminina? Com certeza deve ser feminina, né? Porque quando ela é feminina, ela está baseada naquilo que o Senhor nos ensina perante a palavra. Ela é dócil, ela é carinhosa, ela é amorosa. Se nós formos olharmos a respeito do feminismo, a princípio, a ideia não era tão ruim, né? Mas com o passar do tempo e nos dias que nós estamos vivendo, infelizmente, ele tomou outro rumo, né? Então, com certeza, feminina é muito mais importante do que ser feminista. A princípio, até, Fran, é legítimo. A causa do feminismo era legítimo, né? Legítima, porque era questão de direitos a votos, alguns direitos a vagas de trabalho. Então, tudo isso foi muito legítimo, né? No início. Mas chegou um período em diante que aí o negócio começou a ir por outros caminhos, forçando uma superioridade que é completamente contrário à palavra de Deus. Então, verdade, esse que é o problema. Então, no início era legítimo. Criou-se depois, né, a distorção do feminismo, uma chamada guerra dos sexos. Né? Exatamente. A luta, a competição entre homem e mulher, e o homem e mulher que nasceram principalmente nesse pós-feminismo, trouxeram isso para dentro de casa. A grande maioria dos problemas, casamento, família, divórcio, disputa, né? É a disputa de poder dentro de casa e também, né, na vacância da liderança do homem, a mulher tem que assumir o papel que não é dela. Né? Então ela sai da zona de conforto, diria não, mas daquilo que ela foi projetado para ser, para, né, se impor como homem. Exatamente. E na verdade a mulher muitas vezes tendo que proteger, tendo que ser a provedora, tendo que ser a protetora quando era a função do homem. Então, isso não quer dizer que ela não é capaz de exercer. Pelo contrário, ela é capaz. Porém, né, o que eu noto assim, e muitos anos, né, como pastor aconselhando casais, é que os homens têm que assumir o seu papel, a sua responsabilidade, né, e principalmente, cada vez mais, a maturidade está sendo mais tardia. Né, nós vivemos hoje... Nós aqui somos da geração Z, mas hoje a geração dos millennials ou a geração alfa, enfim, essas gerações já estão cada vez casando mais tarde, cada vez amadurecendo mais tarde, e muitas vezes, quando entram no casamento, não estão preparados ou não buscam assumir o seu papel. E isso prejudica bastante. Pastor Juari, só... fazendo aqui uma colocação a respeito dessa inversão dos papéis que nós estamos vivendo, a gente pensa que isso para o nosso contexto atual, exatamente para o contexto que nós estamos vivendo. Mas, na verdade, se nós olharmos para a Bíblia e analisarmos Gênesis capítulo 3 e o versículo 6, a gente vê a primeira vez onde foi citada a primeira inversão dos papéis. Porque quando a serpente ela vai, então, convencer a mulher a pecar, ela não vai direto no homem, ela passa pelo homem, vai até a mulher. Só que a mulher está sob a autoridade de quem? Do homem. E ambos estão sob a autoridade de Deus. E em nenhum momento Eva
fala para a serpente, ei serpente, espera um pouquinho aí, eu vou lá pedir para o meu marido, porque eu estou sob a autoridade dele, para ver se eu posso comer. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia Eva fazendo isso. E em nenhum momento a gente vê Adão interferindo na atitude de Eva. Adão não interfere, Adão não se envolve, só vai se envolver na hora de comer o fruto. Isso. Então ali a gente omisso. já vê, foi omisso, a gente já vê a primeira inversão dos papéis e o ataque do diabo na família. Porque o diabo não quer que a obra de Deus, que é perfeita desde a criação, se cumpra para a família. Ali começou a guerra dos sexos, né? E, irmã Fran, o que é a submissão feminina? É um assunto bem polêmico. Pastor Joaria, submissão feminina é um assunto bem polêmico, inclusive a gente aborda em uma das aulas da Mulher Única, né? E é um assunto bem polêmico e que a gente tenta desinfectar essa palavra um pouco. Porque quando nós olhamos para a palavra submissão, nós entendemos, e até aqui a revista do discipulado frisa bem isso, que submissão, sub significa estar debaixo, e missão significa vocação, profissão. Então é você estar debaixo de uma missão dada por Deus, por nós mulheres. Agora, quando nós olhamos para o nosso dicionário, nós vemos que submissão é aquele que é obediente, que é dócil, que é respeitoso. E nós vemos na Bíblia o maior exemplo de submissão do nosso Jesus, que aceitou morrer por nós com tamanha docilidade e amabilidade. Agora, o contrário de submissão é revolta. E qual é o exemplo na Bíblia de rebeldia e de revolta que nós temos? É do diabo, né? Que ele foi agiu... o primeiro que se rebelou. Isso, que agiu com rebeldia. Então, quando nós mulheres temos que olharmos para essa palavra submissão, nós temos que entender que atender aquilo que o Senhor Jesus, que Deus projetou para as nossas vidas, não é ser capacho dos nossos esposos. E entender que Efésios capítulo 5 e 22, que fala a respeito da submissão, começa no 21, porque a epígrafe do texto ali dá uma divisão, né? E começa dizendo que nós temos que ser submissos um ao outro. Aí fala do papel da mulher ser submissa ao seu marido e o seu marido ser submisso a Deus e, se possível, dar a vida pela sua mulher. Então, nós temos que entender isso, pastor. E eu digo assim, nós, por quê? Porque, para mim, foi muito difícil entender a respeito dessa palavra submissão. E eu sempre uso o meu testemunho como exemplo nesse caso. Porque eu sempre digo, eu cresci numa família, e eu até brinco, né, quando eu cito esse testemunho, que na minha família, desde os primórdios lá, o Edson chega até a dizer que desde o tempo dos dinossauros, quem mandava era sempre a mulher. Então eu cresci achando que eu ia mandar. E o Edson também sempre diz que eu casei para mandar em alguém. Só que, ao contrário, o meu marido cresceu, aliás, numa família extremamente machista. E, inclusive, o apelido do avô dele era Tigre. Só para vocês terem uma ideia da brabeza que era o avô. E ele cresceu sem o papel feminino. Então, o que aconteceu? Quando nós casamos, o nosso primeiro ano de casamento não foi um pedacinho do céu, pode ter certeza. Porque foi a insubmissa casada com o machista. Então, quando que isso mudou? Quando nós deixamos o orgulho de lado e pudemos entender, ele assumir o papel de sacerdote e eu deixar o orgulho de lado e aprender a ser uma esposa submissa, que está do lado do meu marido sabendo que ele tem uma missão. E essa missão, se eu estar junto com ele, apoiando, Deus vai honrar, porque eu estou do lado dele. É a missão dos dois. Isso. É cumprir a missão dos dois. Se torna a missão dos dois porque são uma só carne. Uma só carne, não tem como. exatamente. Eu falei numa das lives aqui, né, que submissão, e eu gostei muito dessa frase, submissão é uma palavra de amor, não de controle. Né? Submissão significa permitir que alguém o ame, lhe ensine ou influencie. Então, todos nós, todos os seres humanos têm que ser submissos, primeiramente a Deus. Mas nós temos que permitir que as pessoas nos amem, nos ensinem e nos influenciem. Se eu tenho um líder, no caso, nosso líder, pastor Sérgio Melfior, nosso pastor presidente, se eu não for submisso ao meu pastor,
Automaticamente eu não estou sendo submisso a Deus, mas também eu estou deixando de aprender, de ser abençoado, de ser ensinado. Então a submissão, ela é uma bênção, porque é uma palavra de amor. Quando eu permito-me ser amado, quando eu me permito ser guiado, ser orientado, porque eu não sei tudo. E eu só vou aceitar um conselho, como a irmã Fran falou, quando deixar meu orgulho de lado e me submeter a alguém. Se eu venho e digo, pastor Edson, meu amigo, assim como você já fez isso, já fiz isso também, ó, eu quero lhe recomendar um livro para você ler. A gente às vezes troca essas recomendações. Se eu não for submisso a você naquele momento, eu não vou aceitar a tua ideia. Não, ele não sabe de nada, eu é que sei que livro que eu vou ler. Pronto, eu perdi a bênção. Então, nós temos que ser submissos em tudo, uns aos outros. E ser submisso não é ser subserviente, não é ser capacho. O que você fala sobre isso, pastor? O ex-machista. E fala um pouquinho também, né, do mal que o machismo faz para a família, para a esposa de uma forma geral. Bom, de forma geral, a gente precisa entender o seguinte. É um princípio muito forte, bíblico. É um princípio muito forte, bíblico, a humildade. Então, Jesus se despiu, né, da sua glória, do seu poder, para ser um humano, qualquer como um de nós. Então, ele nos deu esse exemplo de humildade. Então, nenhum relacionamento, pastor Juari, nem de amizade, nem muito menos debaixo do mesmo teto como marido e mulher, vai subsistir sem a humildade, sem a submissão. Do homem, submissão a Deus, ele deve submissão a Deus. E quando o homem é submisso a Deus, agora um ex-machista falando, de verdade. Então, quando o homem é submisso a Deus, ele vai entender o que Deus quer dele como homem. Então, entregar à esposa tudo aquilo que ela merece. É tratá-la com respeito. Porque qual a minha forma que eu vejo a Fran? A minha esposa, a minha maneira de ver. A maneira que eu aprendi com Jesus. Um dia eu vou ter que dar conta do que eu fiz com ela para o pai dela. E eu não vou escapar do pai dela de jeito nenhum. E eu não estou falando do seu farinha lá de videira, não. Eu estou falando do próprio Deus. Então eu trato ela como Deus quer que eu a trate. Porque esse é o exemplo bíblico. Então eu preciso entregar ou buscar. Então eu não sou o maridão perfeito, não, pastor Juari. Então eu não sou perfeito. Eu não sou o sábio, né, do relacionamento, de forma alguma, mas eu tenho me esforçado muito para entregar para ela tudo aquilo que está incutido na palavra amor, respeito, consideração, né? Então a submissão a Deus, ele é muito profundo. Eu acho que isso é um princípio muito forte, para talvez não dizer o maior bíblico, né? Porque olha, Jesus falou no Novo Testamento, olha, não esqueça, né? Mas eu vou resumir. Estou parafraseando aqui, vou resumir. Todos os mandamentos, né? Todos os mandamentos agora aqui. Ame uns aos outros. Então, essa questão de amor resumindo, é humildade. É empatia. Amor incondicional, entrega. Entrega. Então, tudo isso nos leva a fazer aquilo que nós não gostamos de fazer. Por exemplo, eu não gosto de lavar louça. São dois. Porque esse é o papel. Por quê? Esse é o papel da mulher? Nós estamos falando de papel da mulher? Não. Esse é o papel do lar que o homem pode fazer. Doméstica, né? Hoje, por exemplo, né, eu tive que lavar louça. Eu cresci num lar também machista. Meu pai, né, se ele me visse há mais ou menos 2h30 atrás, ele acho que ia ter um treco, né? Mas ele já está com o Senhor, está lá no céu. Acho que Jesus já deu uma doutrinada nele também, né? Mas meu pai, ele dizia, olha, o dia que eu for na casa do meu filho e estiver lavando louça, eu não fico na casa. Eu volto, eu saio. Olha só. Então veja como ele era machista. Mas, final da vida dele, meu pai partiu para a eternidade faz 5 anos, ele já está um pouquinho mais maleável nessa questão. Né? Ele era cristão. Mas nessa parte ele não tinha entendido ainda, né? Não tinha tido aquela luz da palavra de Deus nessa área da vida. E a minha esposa foi hoje no círculo de oração, no curso que nós estamos tendo lá, Poder da Mulher que Ora, estava lá com as irmãs, ministrando, exercendo a liderança dela como, né, a supervisora do círculo de oração.
E eu fiquei lá, minha sogra está lá em casa, mas está um pouquinho doentinha, então eu fui para a pia, né? Ainda bem que não era muita, não era muita louça, né? Depois dei comidinha para Maria Helena e tal, mas na verdade são funções recíprocas, né? Então, se eu não fizer, né, isso em casa para ajudar, para auxiliar a minha esposa naquilo que ela precisa, no tempo que ela precisa, eu estou me prejudicando a mim mesmo. Isso. Mas isso, pastor Juari, esse simples comentário aqui é o exemplo do homem submisso a Deus. Porque ele se preocupa com a esposa. Então qual que é o papel da mulher? É cuidar dos filhos, lavar louça, lavar roupa e ficar igual uma mulher das cavernas lá toda, né, sofrida, né, cuidando da casa? Não. O homem que é submisso a Deus, ele vai ajudar a mulher a exercer o seu papel. E isso de forma recíproca. Porque é óbvio que a mulher também vai, ou seja, esse é o papel, auxiliar o homem também a vencer lá fora. A vencer como um empreendedor, a vencer como um pastor, a vencer como um líder na sociedade. Então o homem tem se tornado omisso na sociedade. Inclusive, eu sempre falo, hoje a gente vê que nas cadeiras acadêmicas, elas são ocupadas, na maioria das vezes, por mulheres. Os cargos públicos, a maioria dos cargos públicos são ocupados por mulheres. Isso é errado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas onde estão os homens? É que as mulheres têm se preparado melhor. E as mulheres que querem se destacar, né, ainda há um machismo, de certa forma, velado nos meios sociais. As mulheres que querem se destacar, elas estudam o dobro, se profissionalizam muito mais, né, lutam muito mais, se esforçam mais e ascendem mais depois no mercado de trabalho, nas posições de uma forma geral. Agora, eu vou fazer uma pergunta assim, duas partes. É bom ser submissa? E qual é o benefício que uma mulher tem em ser submissa? Quando você aprende realmente o significado da submissão, é excelente ser submissa. Só que agora existem aquelas esposas que elas dizem assim, mas eu faço tudo. Eu lavo, eu cozinho, eu passo. E eu acho que eu sou submissa. Mas aí vai a forma que você faz tudo isso. Você faz tudo isso como? Se lamentando, brigando, hoje de novo. Ei, tira o calçado, acabei de limpar, ei, isso ou aquilo. Então é um tipo de submissão que é uma submissão falsa e eu creio que não traz alegria e prazer nenhum, né, pastor? Mas a partir do momento que nós entendemos o verdadeiro significado da submissão, sim, é muito bom. E, pastor, eu queria deixar aqui bem claro, porque às vezes tem algumas mulheres que estão nos assistindo e elas dizem assim, mas eu queria exercer essa questão da submissão, mas aqui em casa eu olho para o meu marido e ele não ocupa o papel dele como sacerdote. Então, como que eu vou ocupar esse papel da submissão? Mas eu quero dizer para você, mulher, que está aí nos assistindo, que se você quiser, ainda que o seu esposo não assuma o seu papel, você pode dar as orientações e ajudá-lo a cumprir e a assumir esse papel. E simplesmente você assumir o teu, que é de esposa submissa, que é de auxiliadora, para que a família ande melhor e cresça naquilo que o Senhor quer para a família, né? Que o Senhor deseja para a família. Muito bem. Por exemplo, na questão de... Eu vou fazer uma pergunta aqui genérica. Toda mulher gosta de ser protegida, de se sentir realizada, de ter harmonia no seu lar, de ter graça de Deus na sua vida, né? De ser um exemplo para a sua família, né? Como que você vê nessa questão, isso relacionado com a questão da submissão? Pastor, eu entendo que tudo isso que o senhor falou, ali a proteção, a harmonia no lar, a realização, a autorrealização da mulher, são tudo características que vêm através da submissão. A partir do momento que eu me submeto, eu entendo que o meu lar vai estar em harmonia, eu vou estar realizada. Porque se eu sou insubmissa, nunca o meu esposo vai conseguir me realizar. E eu também tenho que entender uma coisa, que eu não posso buscar a minha alegria, buscar a minha realização no meu esposo. A partir do momento que eu busco a minha alegria em Deus, a minha autorrealização em Deus, o meu esposo também vai conseguir me realizar e eu vou conseguir assumir esse papel de submissão. Então,
existe aí são várias as características, vários os benefícios para as esposas que são submissas, que são esses que o senhor citou: proteção, realização, harmonia no lar, o poder espiritual, porque Deus está, né, olhando, vendo que aquilo é da vontade dele e que o medo não vai tomar conta da vida daquela mulher, porque ela está sendo protegida, ela tem a proteção, ela se sente protegida pelo marido e tem a proteção de Deus. Muito bem. Pastor Edson, então, diante de todas essas palavras, né? Quais são as principais características que você vê de uma mulher virtuosa, né? Lá nós vemos em Provérbios, capítulo 31, do 10 ao 31, fala da mulher virtuosa, né? Está citado aqui na nossa lição. E a mulher virtuosa, alguns dizem que ela é uma mulher que não existe, né? Outros dizem que é um modelo, uma utopia. Outros dizem que é um modelo de excelência para ser buscado, né? O que você vê como as características dessa mulher virtuosa? Olha, eu vou resumir. Mas a mulher virtuosa, assim, na minha mente, é aquela mulher que o homem, vamos dizer assim, estremece. Da questão de ver uma mulher segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Diferentemente, o que é a mulher virtuosa? É muito diferente das mulheres do contexto das empoderadas. Então, a mulher virtuosa não é uma empoderada, não é uma mulher... Ela é uma mulher cheia de virtudes. Cheia de virtudes segundo Deus, né? E isso é muito importante. Então, a mulher virtuosa, na minha concepção, assim, realmente é uma mulher com sabedoria excepcional. Sabedoria para administrar o lar, para cuidar do marido em todos os sentidos. Tá? E às vezes, quando eu falo isso, eu até fico pensando, poxa, mas falta falar do homem, porque eu gosto muito de falar do homem, né? Inclusive, acho que tu me ouviu algumas vezes, tu viu que eu gosto muito de bater no homem. Não, mas às vezes é necessário. Mas a mulher é uma mulher, a mulher virtuosa é a mulher que se preocupa com as necessidades do homem. Todas ela elas. É uma mulher proativa, né? Ela está sempre preocupada com tudo e todos ao seu redor, e ao mesmo tempo ela tem no mesmo momento, vamos dizer assim, ela tem tempo para cuidar dela mesma, para ser feliz com ela mesma, para ser feliz no Senhor. E Provérbios 31 e 31 diz que, porque todos nós gostamos e queremos aplausos, queremos elogios. Agora, Provérbios 31 e 31 diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Essa será louvada. Isso, a mulher que tem sabedoria, uma mulher que vai à luta, que trabalha, vende, tá? Tem sabedoria, é temente a Deus e cuida da sua casa. Então, esse é o perfil bíblico da mulher. Então, não é fácil equilibrar isso, eu acredito. Então, a mulher virtuosa, ela trabalha, ela é mãe, ela é esposa, ela é líder também. Então, por conta da sabedoria dada por Deus. Ela é produtiva, ela gerencia. Exatamente. Então, é muita coisa. Então, isso ela é uma empresária, porque a Bíblia diz que ela negocia com navios mercantes que vêm de longe negociar. Então, ela auxilia em tudo o marido. E a Bíblia diz que aonde o marido está, ele é também aplaudido. Ele é aplaudido, porque uma mulher virtuosa, dizem, né, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. A gente costuma dizer no meio cristão que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Ou seja, não é por acaso que o homem vai chegar a uma posição de destaque, mas sim porque tem uma grande mulher ao seu lado. Não é que a mulher, não é apesar da mulher, não, é por causa da mulher. E a mulher, por outro lado, pode também tirar o homem, né, de uma posição de destaque, pode ser a ruína de uma missão, de um projeto, de um futuro, de uma empresa, né, de algo, de uma ideia, de um empreendimento do homem. Então, por isso que a palavra de Deus diz que Provérbios 19, 14, né? Que a herança vem dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. E eu louvo a Deus porque eu sempre orei nesse versículo aqui. Sempre orei. Quando eu era jovem, vocês me conheceram jovens, eu também conheci vocês jovens. Criança, depois jovens, né? Na igreja, depois... Namorando, né? Cacatios. Isso. Então, assim, eu sempre orei, coloquei características que eu queria para Deus. Geralmente eu pegava o Salmo 31, acho que ela nem sabe disso. E daí eu lia lá
O que eu quero numa esposa? E começava a ler e orar, tudo aquilo ali. E Deus me deu uma esposa assim, para a glória de Deus. Eu quero aqui mandar um abraço, um beijo para minha esposa, eu creio que ela está me assistindo. E, inclusive, é um testemunho, né? Um testemunho que muitas pessoas observam, né? E eu vejo que hoje, na posição que Deus me colocou, não é apesar da minha esposa ou pelos meus méritos, mas é porque eu tenho uma auxiliadora virtuosa do meu lado. E na semana passada eu tive fazendo uma consulta com um nutrólogo que é cristão, o Dr. Jonas. E ele falava, olha, você está feio na tua saúde aí. Ele disse, nós vamos levantar esse sacerdote aí de novo, vamos dar remédio para ele aí, para ele se fortalecer. Mas você tem uma coluna aqui do teu lado. Eu disse, glória a Deus. Ela realmente, né, uma mulher muito sábia, vocês conhecem. Então isso é nós vemos que isso é muito importante, a mulher cultivar a sabedoria divina e naquilo que ela vê aqui, que ela não tem os seus pontos mais fracos, ela tem que lutar para melhorar. Então a gente vê aqui na lição, por exemplo, que, resumindo Provérbios 31, ela é valiosa, ela é de confiança, altruísta, produtiva, caridosa, decente, honrada e sábia. Pastor Juari, só para justificar a minha colocação, que talvez para não ser mal interpretada, que o homem estremece diante de uma mulher dessa, porque olha só as características da mulher virtuosa. Então, são características muito fortes. Então, por isso eu coloquei, fiz essa colocação, o homem estremece. Né? Você citou a questão das empoderadas. Né? Muitas vezes esse empoderamento feminino, ele pode vir de uma fonte maligna. Né? Vamos dizer que o empoderamento certo é o empoderamento espiritual, quando Jesus disse, lá em Lucas e também em Atos dos Apóstolos, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, uma mulher que tem o poder do Espírito Santo, ela tem graça de Deus para ter tudo isso no fruto do Espírito. Mas uma mulher que é empoderada de outra forma, ou por uma filosofia, ou por uma ação maligna, ela vai muitas vezes ter sucesso em alguma área, mas destruir o lar, a família, ter dificuldades, muitas vezes porque quer ocupar o lugar do homem. Não sei se você concorda, irmã Franciele, quer fazer mais uma colocação para a gente caminhar aqui para o fim? Eu acho que é exatamente isso, pastor. A mulher, ela assumindo o seu papel, ela vai aí assumir o papel da esposa ideal, que é carinhosa, amorosa, rainha do lar, uma boa dona de casa, deixa um legado aí para os seus filhos de exemplo, de atitudes. Então, a esposa ideal, ela assume o seu papel dentro do seu lar, dentro da sua casa, aceita a submissão, não vê a submissão como uma estratégia do inimigo, mas vê sim como algo que Deus deixou para nós e aceita o seu papel, então tudo ao seu redor, tudo fica mais lindo, mais leve, mais bonito, quando a mulher assume o seu papel. Pastor Edson, se o marido é machista, por exemplo, ele não ocupa o seu papel ou não entende, né, qual é realmente a verdadeira submissão, que ele tem que ser submisso à esposa também, submeter-se um ao outro, né, submisso para ouvir conselhos, para ouvir orientações. Qual é o papel da esposa nesse sentido? O que ela tem que fazer para Deus mudar essa situação? Nesse sentido, ela está bem complicada no primeiro momento, mas há como reverter a situação com a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz que aquele que lhe falta entendimento, conhecimento, peça a Deus. Eu lembro de uma situação de uma mulher, que ela veio numa das igrejas que a gente pastoreou aqui em Joinville, e ela perguntou, olha, eu não sei mais o que eu faço. Meu marido foi conhecedor da palavra, mas agora assiste filmes de terror, com as meninas pequenas na sala, eu não posso falar nada, me trata mal, me xinga, não quer vir para a igreja, não quer alimentar a sua vida espiritual, eu não sei o que eu faço. Me dê um conselho, pastor. Então foi uma experiência muito grande para mim, porque na hora foi algo espiritual mesmo. Eu disse para ela, ame ele, ame. Peça a Deus sabedoria, que o Espírito Santo te dê sabedoria. Peça para Ele, te dá sabedoria para você amar Ele, em todos os sentidos. No alimento que você faz, que você prepara, na comida, na roupa dele, no preparo, em tudo.
na vida íntima do casal, claro que tudo com a limitação do que você sabe que biblicamente está de acordo com a palavra de Deus. Em todos os sentidos, ame. Faça o que for possível para ele se sentir amado, porque a Bíblia diz que o amor é poderoso. E foi uma experiência muito grande para mim, porque passou alguns meses e ela veio testemunhar que o seu marido estava se transformando em um outro homem. E acabou, hoje ele é obreiro de uma das nossas igrejas, aqui em Joinville, é obreiro, está lá servindo com a sua família. Por quê? Através do amor que aquela mulher exerceu sobre ele. Então ele não resistiu. Então eu penso que o Espírito Santo age. Eu creio na ação do Espírito Santo sobre a família. Eu creio na ação do Espírito Santo sobre a vida do homem. Eu creio na ação do Espírito Santo sobre a vida da mulher. Então eu acho que isso é o que difere, né, o que nós estamos falando aqui do restante do conhecimento secular. Então, nós estamos falando de algo espiritual e algo que é atacado pelos demônios. Algo que realmente há uma força maligna que tenta destruir a todo instante através de filosofias, através de novos ataques. Agora a gente está tendo aqui... bom, essas siglas aí não vamos entrar nessa questão, porque são formas de deturpar a família. Então o diabo está agindo, mas o Espírito Santo não está descansando e eu creio que ele age nessas questões. Amém. Manfra, vamos pedir então para você orar pelas famílias e especialmente pelas mulheres que estão nos assistindo, que Deus venha dar graça, né, para que cada mulher venha ser uma mulher segundo o coração de Deus e que a gente sabe esse papel, né, da submissão, ela e tudo mais é através do amor, conforme o pastor Edson falou. Amando você e tendo comunhão com o Senhor, Deus vai trabalhando, o que o apóstolo disse, para que sem palavras você possa ganhar o teu esposo. É isso que nós vemos muitas vezes, que quando as palavras não resolvem, as atitudes e a oração resolvem muita coisa. Então, Manfra, nos eleve a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós se colocamos na Tua presença mais uma vez, para pedir, Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar estratégias dentro do nosso lar. Tanto para o marido, para o homem, conseguir, Pai, entender o seu papel como sacerdote, administrar o lar, Pai, trazer proteção espiritual, física e emocional para a sua esposa e também para os seus filhos, como também para nós mulheres, Pai, que nós possamos ter da Tua sabedoria, da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos entender o papel da submissão, de ser a auxiliadora, de ser uma esposa ideal para o nosso esposo e uma mãe que deixa aí um legado para os nossos filhos, que os nossos filhos possam olhar para nós mulheres e dizer: mamãe é uma mulher de Deus, mamãe é uma mulher que faz aquilo com que a Bíblia está ensinando, que a Bíblia está implicando para que ela venha fazer. Deus, se porventura existe alguém nos assistindo que está com o casamento se acabando, talvez está assistindo e dizendo: você não assume o teu papel, você não assume as coisas que a Bíblia diz, que a Bíblia manda para que você assuma. Eu quero dizer, Pai Santo, e quero pedir nessa noite para Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que aquilo, Pai, que talvez esteja se rompendo, o Senhor venha, Pai Santo, realinhar novamente, o Senhor venha restituir novamente, Pai. Ajuda as famílias, Senhor, ajuda os lares, Pai, ajuda as esposas, Pai, a alcançar, Pai Santo, a amabilidade em Ti, a docilidade que vem de Ti, o marido a entender, Pai, cada dia mais a sua esposa, dar o suporte emocional, espiritual que elas precisam. Assim nós te pedimos e nós já te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Chegamos ao final do nosso programa Conhecendo o Amor de Deus. E se alguém que você conhece precisa ouvir isso que foi ministrado aqui, você, quem sabe, conhece alguém que pode ser impactado por essa palavra, compartilhe com essa pessoa. Eu tenho certeza que, através dessa ação, o Espírito Santo vai te usar para
alcançar mais vidas pela sabedoria transformadora da palavra de Deus. Obrigado, pastor Edson, irmã Fran, que Deus abençoe vocês e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche